Vamos agora para as análises do Vitória, tá? E ver o que Vilar nos traz dessa equipe que Carpini manda a campo e que vem sendo bem avaliada, né? De uma forma geral, nos últimos jogos, Vilar vem trazendo avaliações mais positivas desse Vitória. Então vamos ver o que esse 0-0 nos reserva Vilar. Vamos seguir o padrão de Cardoso e vamos do goleiro ao. Posso chamar de centroavante ou não? Não, veja só, posicionamento sim, desempenho não. Do goleiro ao centroavante Janderson. Bom, eu queria primeiro falar sobre a escalação, né? Porque eu acho que surpreendeu muita gente a escalação do Vitória, assim. Carpini ousou. Acho que ele saiu um pouco do seu lugar de conforto nos últimos jogos grandes, né? Carpini sempre utilizava, por exemplo, três zagueiros. Ele fez isso contra o CRB, que foi o único jogo até agora da Copa do Nordeste, o único jogo em que ele usou três zagueiros lá contra o CRB. E na Série A do ano passado, todo jogo grande ele usava três zagueiros. Então ele foi com dois zagueiros dessa vez. E aí, de início, eu achei a escalação de Vitória, eu não entendi muito bem o que o Carpini estava querendo fazer com essa escalação. Porque no pré-jogo a gente antecipava e a discussão toda era óbvia, né? O Bahia é um time que está jogando em casa, é um time que tem um meio-campo muito preenchido ali de jogadores técnicos, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Cauli, Jean Lucas, podia até entrar com o Eric também. E é óbvio que o Bahia ia ter muita posse de bola, muito toque de bola, sobretudo no setor de meio-campo. Então, se imaginava que Carpini, mesmo que ele entrasse com dois zagueiros, que ele fosse reforçar esse meio-campo com mais volantes, ter três volantes, por exemplo. Baralhas, Ronald, William Oliveira, algo assim dessa natureza. Ou até o Ricardo Villa também, que é mais defensivo. Se imaginava que ele fosse povoar o meio-campo. E ele entrou com dois volantes, de fato, que é Baralhas e Ronald, sendo que assim o defensivo mesmo é Baralhas, que o Ronald tem uma característica, pelo menos tem demonstrado na vitória, de muito mais circulação, muito mais carregar a bola para ataque. E ele entrou com quatro caras muito ofensivos: Wellington Rato, Gustavo Mosquito, Janderson e Fábio. Eu tentei tirar pela conclusão, né, a conclusão que eu cheguei no início do jogo, e que se comprovou ao longo do primeiro tempo, é que ele estava tentando, com esses quatro homens ofensivos, ficava Mosquito muito aberto pela direita, Fábio aberto pela esquerda, Wellington Rato e Janderson atacando pelo meio, né, pela parte central do campo. Ele estava tentando o tempo todo, pela interpretação que eu tive, pressionar a linha de defesa do Bahia para que a bola chegasse na transição a esses homens da frente, esses quatro, sempre nas costas da defesa. Então, a ideia era como se fosse manter esses quatro caras lá na frente, para que a bola espichada viesse sempre em condição, uma bola espichada pelo alto ou por baixo, em condição de achar alguém nas costas da defesa do Bahia. Foi a interpretação que eu tive. Agora, no primeiro tempo, com o decorrer do primeiro tempo, eu vi, estava muito nítido que essa estratégia, se essa realmente foi a estratégia de Carpini, ela simplesmente não funcionou no primeiro tempo. E o Vitória foi completamente dominado pelo Bahia no meio campo. Essa linha de frente, os quatro da frente, não conseguia receber a bola em profundidade. Não houve nenhum momento em que o Vitória realmente ganhou uma bola em profundidade em condição de finalizar, em condição de criar uma chance de perigo contra o Bahia. As bolas, por exemplo, vinham de Arcanjo, vinham de Wagner Leonardo, vinham de Neres, vinham dos laterais, sempre pelo alto, numa tentativa de que Fabri, que é alto pra caramba, e Janderson, que é alto pra caramba, espichasse essa bola de cabeça, né, dessa aquela raspadinha para os seus companheiros. E, surpreendentemente, os centroavantes ali do Vitória, eles não conseguiram ganhar essa bola de cabeça, assim, pelo alto, não conseguiam manter essa bola pelo alto. O pivô também não funcionou quando a bola vinha por baixo. Então, a ideia era o quê? Era você tentar fazer ganhar essa bola pelo alto para que o resto do time se aproximasse e aí você gerasse uma situação de transição. Ou então segurar no pivô para que houvesse também a situação de transição quando essa bola viesse por baixo. Isso não funcionou em momento nenhum. E aí o lado mais exposto do Vitória ficou evidente. Que com o Bahia dominando a posse de bola no meio campo, trocando passes entre seus meias que são muito habilidosos, Ronald e Baralhas ficaram, meu amigo, numa loucura, correndo o campo inteiro, indo para um lado para o outro, tentando fechar os espaços, negar os espaços ao meio campo do Bahia, e muitas vezes de maneira assim, apesar do esforço enorme deles,
sem nenhum sucesso, porque o Bahia realmente dominou. Havia uma superioridade numérica evidente no meio campo. Então, essa foi a situação do primeiro tempo, assim. E o Vitória só não escapou o Vitória só escapou, na verdade, no primeiro tempo, de tomar uma pancada por causa de Arcanjo, né, que salvou o Vitória. E aí, no segundo tempo, Carpini veio logo com algumas alterações que mudaram esse perfil. Ele veio com o Mateuzinho no segundo tempo, já no intervalo, tirou o Mosquito, e logo depois também, pouco tempo depois, ele colocou o William Oliveira. O William Oliveira e com o Mateuzinho, a lógica da partida se inverteu. Então, Mateuzinho entrou muito bem, dominando a bola no meio campo. O William Oliveira entrou muito bem também, dominando essa bola também no meio campo. E o Vitória teve mais chance de ter a posse. Eu não vou nem dizer chance de marcar, é chance de ter a posse. Porque no primeiro tempo o Vitória sequer teve a posse. No segundo tempo o Vitória pelo menos teve a posse. E essa posse de bola fez com que o jogo ficasse equilibrado. Como eu falei, no primeiro tempo foi um passeio do Bahia, no segundo tempo o Vitória pelo menos teve a posse de bola e tornou o jogo mais equilibrado. Dito tudo isso, as minhas avaliações vão ser nessa direção. O ataque vai ser todo vermelho aqui e a zaga vai ter alguma benevolência. Começando pelo goleiro, Arcanjo, já pode botar o verde claro e o melhor em campo. Né? Acho que já foi falado muito sobre isso aqui. Arcanjo fez tudo que você imaginar. Tipo assim, ele foi bem no reflexo, no chute de Lúcio, ele foi bem pelo alto, saindo do gol para poder ficar com ela quando o Bahia tentava pelo alto uma bola esticada. Quando a bola vinha pelo alto esticada pelo Bahia, ele saía muito bem do gol. Tempo de bola perfeito. Cruzamento na área, tempo de bola perfeito. Bola por baixo, a bola sendo espichada por baixo, rasteira para um atacante do Bahia. Ele saía na hora do gol, com qualidade, e conseguia desarmar. Foi assim com o Puga, por exemplo, que ele fez uma defesa tirando dos pés de Puga. E no reflexo também. Então, assim, não houve nenhum, digamos assim, fundamento do goleiro que Arcanjo não foi bem nessa partida. Foi bem em todos os fundamentos. Então é verde claro, o verde claro que falou verdão, o verde massa, né? Não o verde músico. E o melhor em campo, beleza? Para Lucas Arcanjo. Indo agora para a zaga, para a dupla de zaga. Como eu falei, as avaliações aqui vão ser muito direcionadas nesse sentido. Melhores em campo foram os da defesa e do setor defensivo, e os piores em campo vai ser no ataque. Só que, dentre esses jogadores de defesa, existem exceções, né? Alguns ficaram bem abaixo, mas não é o caso da dupla de zaga. Neres, ele vai receber um verde musgo, porque eu achei ele muito seguro hoje na partida, mas não foi o destaque da zaga. Eu vou colocar verde musgo, inclusive, em Neres. Como eu falei, ele foi muito seguro, ele conseguiu defender bem a, 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 enfim, as investidas do Bahia quando ele foi acionado. Porém, eu tenho que colocar verde musgo para poder exaltar a atuação de Wagner Leonardo. Wagner fez uma partidaça hoje. Dos jogadores de linha, ele foi o melhor do Vitória. Disparado. Ele também conseguiu, muito por conta da atuação de Hugo, que eu vou falar daqui a pouco. Hugo deixou o lado esquerdo do Vitória muito exposto. Né? Um lateral que foi muito mal. Então, muitas das vezes, a Ademir passava por Hugo e era Wagner quem tinha que cobrir. Não só cobrir, mas tinha que já chegar tendo que tomar uma decisão, um carrinho, tentar desarmar o atacante do Bahia para não deixar ele em condição de finalizar, tentar bloquear um chute. Era sempre uma situação em que Wagner Leonardo aparecia na jogada pelo lado esquerdo, já tendo que tomar uma decisão radical para que aquilo ali não ocasionasse um gol do Bahia, por causa da péssima atuação de Hugo. Então, Wagner foi excepcional hoje, merece o verde claro. Se fosse para olhar só para os jogadores de linha, ele teria sido o melhor do Vitória. Neres no verde músico. Para Cáceres, eu vou colocar o amarelo, porque eu achei que a atuação dele não foi nem muito, nem pouco, assim, foi uma atuação razoável. Ele até saiu no segundo tempo, e acho que Claudinho melhorou o Vitória pelo lado direito, pelo menos deu mais opção de ataque. Eu acho que Cáceres, ele veio como titular. Essa gerou até uma certa polêmica a escalação dele, porque eu acho que para todo torcedor do Vitória é evidente que Claudinho tem apresentado um rendimento muito bom como lateral direito. Mas eu entendo que Carpini preferiu Cáceres, porque Cáceres já pegou o Bavi, né? Cáceres já está mais entrosado com o time, e Cáceres tem uma característica defensiva melhor que Claudinho. Então ele trouxe Cáceres para a partida
Mas até que, quando o Claudinho entrou, talvez até pelas circunstâncias do jogo, em que o Vitória já estava dominando mais a posse de bola, Claudinho apareceu mais do que Cáceres. Cáceres fez um jogo bem feijão com arroz, assim. E foi beneficiado, de certa forma, porque, como o Cardoso analisou, Cauli fez uma partida bem abaixo, né? Tanto Cauli como o Jean Lucas, que eram jogadores que caíram pela esquerda, fizeram partidas muito abaixo. Então, Cáceres não foi nem tão exigido assim, para falar a verdade. E para Claudinho, eu vou colocar o amarelo também, porque ele entrou, né, melhor assim ofensivamente, mas também não fez assim nada de muito virtuoso em campo para receber, por exemplo, um verde músico, sabe? Ele é um cara que ofereceu mais oportunidades no ataque, é verdade, mas não teve nenhuma das suas jogadas que tenha gerado, por exemplo, uma chance clara do Vitória. Então, eu vou colocar o amarelo porque, no fundo, foram dois jogadores que tiveram atuações bem razoáveis. Não é o caso de Hugo, o lateral esquerdo do Vitória. O Hugo, no primeiro tempo, fez uma atuação que era digna de pior em campo. Assim, porque pior em campo dos homens de defesa, tá? Porque o ataque eu estou até retirando aqui da avaliação de tão triste que foi a atuação dos homens de ataque. Porque realmente a Ademir foi o destaque do Bahia pelo lado direito, assim, foi o cara que mais criou pelo Bahia no primeiro tempo. E o Hugo errou muitos fundamentos de defesa. O Hugo não conseguia negar espaços a Ademir. O Hugo não conseguiu antecipar o desarme para que a Ademir sequer tocasse nela. E quando a Ademir chegava com a bola e levava para a linha de fundo, o Hugo não conseguia bloquear um cruzamento. Chamou muita atenção que até bloquear o cruzamento o Hugo estava com dificuldade. E a Ademir passava por ele com facilidade e Wagner Leonardo tinha que aparecer. Então, o Hugo, defensivamente, no primeiro tempo, em quando o Vitória foi mais pressionado, porque o Bahia estava com a bola, o Hugo deu um indício que, como eu falei anteriormente, liga o alerta. Se fosse Lucas Esteves como titular nesse jogo, certamente o Vitória teria uma melhor marcação pela esquerda, inclusive também mais participação no ataque, porque Lucas Esteves, a gente sabe, tem uma atuação, né, tem atuado num nível muito alto no Vitória, alto até para sua carreira, né? O Lucas está vendo o melhor momento da carreira dele e viveu aqui no Vitória. Então, sem Lucas Esteves, o Vitória vai precisar de um lateral esquerdo. E o primeiro jogo grande de Hugo, né, que foi esse, ele já deixou algumas preocupações ali na parte defensiva. No segundo tempo, ele até melhorou um pouco, talvez beneficiado pelo fato do Vitória ter mais a posse de bola no segundo tempo. Ele apareceu em algumas situações de ataque e fez cruzamento, enfim, ele recebeu a bola em profundidade. Apareceu um pouquinho no segundo tempo. Então, vou colocar o Laranja por conta dessa melhora tímida, né? Não suficiente para salvar a partida dele, mas um laranja para que ele não seja, digamos assim, vermelho, a nota mais baixa. Os dois volantes, Baralhas e Ronald, eu vou avaliar eles positivamente, tá? Verde musgo para eles. Hugo é laranja. Hugo é laranja, por favor. Ele não foi, ele salvou um pouco a atuação dele no segundo tempo. Os dois volantes do Vitória eu vou avaliar positivamente pelo esforço. Assim, ficou evidente no primeiro tempo que o Bahia tinha muito posse de bola e uma superioridade numérica mesmo, técnica, enfim, uma superioridade em todos os aspectos no meio-campo, né? Caio Alexandre, partidaça, Everton Ribeiro, como o Cássio avaliou, uma boa partida. Então, Baralhas e Ronald estavam muito sozinhos nessa marcação do meio-campo. Então, eles tiveram que se desdobrar. É verdadeiro marcar por três ali, né? Eram dois jogadores que tinham que marcar três, que estavam muito bem no Bahia. Então, pelo esforço que eles tiveram de correr o campo todo e tal, acho que até Baralhas cansou no segundo tempo, até por isso que ele foi substituído, né, por William Oliveira. Ele cansou por conta do esforço que eles tiveram que imprimir no primeiro tempo de marcação. Ofensivamente, eu acho até que eles poderiam ter contribuído mais, sabe? Porque Ronald, por exemplo, é um cara que até apareceu no ataque, mas que para o esquema do Vitória ele é fundamental, assim, de circular a bola, de até de manter essa posse de bola e de articular jogadas ali de criação com o Elton Rato, por exemplo, os homens da frente. Ele fez isso ao longo desse início de temporada inteiro, né? Tem sido um destaque do Vitória aí, o Ronald. Nesse jogo ele realmente teve mais dificuldade de fazer isso, né? Baralhas realmente ofensivamente não apareceu. Então, assim, não foi um motor do Vitória para a criação. Mas o que eles fizeram, cara, o esforço que eles tiveram na hora de marcar, eu acho que eles vão receber, os dois vão receber uma avaliação aí do verde músico, né? Porque realmente
tiveram muito trabalho no primeiro tempo e conseguiram se desdobrar para conseguir compensar. E Baralhas, inclusive, demonstrou uma característica que é legal, né? Que é dele gritar, dele provocar os jogadores do Bahia, dele comemorar desarme, aquele jogador muito enérgico, muito sanguinário, né? Como já se falou aqui no 45 minutos. Muito sanguíneo, na verdade. Ou foi sanguinário, não lembro a piada. Muito sanguíneo. Sanguíneo, sanguíneo, sanguíneo. Sanguíneo, exato. Jogador sanguíneo. Veja, isso é elogio, viu? Tem um tom de piada geralmente aqui no podcast, mas se o jogador é sanguíneo, hoje mesmo eu É senti sinal falta bom, né? de alguns. Tipo, O sangue corre nas veias, né? Hoje parecia que o sangue não corria nas o veias. jogador precisa ser sanguíneo, precisa sentir o que tá jogando. Morales foi muito sanguíneo hoje. Então, os dois são verde música aí, de avaliação. Assim como o William Oliveira, também eu vou colocar como verde musgo, guardadas as devidas proporções. Porque o verde musgo para Ronald, uma boa avaliação de Ronald, é uma boa avaliação ao longo de 90 minutos, que é muito mais exigência, né? A exigência é muito maior. O Oliveira ele entrou no segundo tempo, teve um tempo de exigência ali, né, da atuação dele muito menor, mas ele ajudou o Vitória a segurar um pouco mais a bola no segundo tempo, conseguiu participar mais dessa posse de bola que o Vitória recuperou no segundo tempo. Então, para mim, a entrada dele foi fundamental para inverter esse rumo do jogo, né, que tinha tomado no primeiro tempo. O Wellington Rato, aí vamos para os homens de ataque, cara. Difícil. O Wellington Rato, a gente não tem aqui essa opção, mas seria o pior em campo. E deixou, assim, ligou um sinalzinho de incômodo, assim, de alerta no torcedor do Vitória. Porque o Wellington Rato é um cara que, pelo que a gente conversou com o pessoal que assistia ele no São Paulo e tudo mais, ele existe em torno dele, assim, uma certa. Todo mundo reconhece que ele é muito bom tecnicamente, tá? Ele é muito bom tecnicamente, de fato. Mas existia um certo temor em relação a ele, que é um jogador que nos jogos grandes dá uma sumida, né? Parece até se esconder em campo. Isso que alguns torcedores de São Paulo e setoristas de São Paulo falaram da participação dele por lá. E hoje, no primeiro clássico dele, primeiro jogo grande, ele, ele deu uma escondida, assim, às vezes, de algumas jogadas. Ele deu uma escondida no Vitória, sabe? Ele não tentou puxar para si a condição de armador principal desse meio campo do Vitória. Ele não tentou manter a posse de bola. Ele guardou uma postura no jogo meio como tem um chuta-chuta, ele foi o lança-lança. A bola chegava nele, ele tentava espichar para algum homem do ataque. A bola chegava nele, ele nem carregava. A gente sentiu falta assim do Elton Rato, simplesmente carregar a bola, cara. Tentar um drible, tentar se livrar de um marcador e tentar fazer uma jogada com maior dinâmica, tentar se movimentar mais. A bola chegava nele, ele já tentava ligar alguém do ataque. Chegava nele, era lançamentozinho pelo alto. Chegava nele, lançamentozinho por baixo. Não queria, assim, participar, envolver, tentar uma tabela, se movimentar mais, uma dinâmica maior. Faltou muito de Wellington Rato. E é um jogador que, assim, uma coisa é eu avaliar mal o Janderson. Janderson é um jogador que o torcedor do Vitória já conhece e que não tem nenhuma expectativa mais em torno dele. A outra coisa é você ter uma atuação dessa do principal reforço do Vitória, sabe? Principal reforço em termos de, digamos assim, Carlinhos é um baita reforço, na minha opinião. Mas em termos de conhecimento nacional, é Elton Rato, cara. E ele no primeiro jogo, muito a desejar. Então é vermelho para ele, vermelho, vermelho mesmo. E seria o meu pior em campo. Até porque, na condição em que ele entrou, como principal meia, né, do time, fazendo um papel que seria de Mateuzinho, ele deixou a desejar. E ficou evidente, depois que o Mateuzinho entrou, que estava faltando isso ao Vitória, sabe? Porque quando ele entrou, quando o Mateuzinho entrou no segundo tempo, no início, já no intervalo, o Elton Rato foi jogar na ponta direita, e aí Mateuzinho foi fazer o papel que era de Wellington Rato no primeiro tempo. E aí Mateuzinho, muito mais dinâmica, muito mais movimentação, não pegava a bola e lançava. Mateuzinho tentava carregar, tentava esperar a chegada de um companheiro para triangular, para tentar uma tabelinha. Então, assim, não falta muito. Assim, aliás, não é muito, não é pedir muito para você ter mais dinâmica, ter mais vontade de jogar mesmo, sabe?
E olha que Mateuzinho tem muito menos tempo nessa temporada atuando do que o Elton Rato, né? O Elton Rato já tem mais jogos aí, mais tempo de jogo do que o Mateuzinho. O Mateuzinho voltou no último jogo, no segundo tempo do último jogo. Então, a própria execução de Mateuzinho no segundo tempo deixou claro que o Elton Rato fez uma má partida. Então, pela entrada de Mateuzinho, já vou logo pular para o Mateuzinho aqui por causa da minha observação, né? Mateuzinho é verde músico, assim, porque a entrada dele fez a dinâmica do Vitória mudar. E aí, Vai vou ser partir a para os homens. exceção, né? É Pelo que Mateuzinho. você. Mateuzinho verde músico. É Mateuzinho, tá? Aí embaixo. Vai ser exceção pelo spoiler que você deu, né? Que seria um ataque vermelho e um sistema defensivo verde, né? Exatamente, Fred. Exatamente. É a exceção desses homens de frente aí. Foi Mateuzinho por essa entrada para melhorar muito o Vitória na posse de bola no segundo tempo. O resto, vamos lá, prepara a caneta, porque assim, Janderson errou tudo o que tentou e ainda escapou de ser expulso, né? Ainda escapou de ser expulso, porque ele tomou um cartão amarelo besta, uma falta besta, em que ele. Cara, Janderson hoje, até para dar uma porrada no adversário, ele, ele errou. Assim, eu não lembro quem foi o jogador do Bahia que tentou, que recebeu a bola e deu uma matada um pouco mais ousada, assim, né, na frente dele. E aí eu acho que, eu não lembro qual foi o jogador, eu acredito que foi Gilberto. Recebeu a bola e deu uma matada mais ousada na frente dele. Eu acho que Janderson não gostou muito, estava na treta ali com o Gilberto, acho que foi o Gilberto mesmo. E aí Janderson deu uma botada nele assim, uma porrada, e aí tomou um cartão amarelo de graça, um cartão amarelo de graça. A essa altura, Janderson já estava jogando na ponta esquerda, tendo que acompanhar o lateral do Bahia. E aí depois disso, depois que ele tomou o cartão amarelo, Janderson teve dificuldade de cobrir essa subida do lateral de maneira eficaz, porque ele estava, obviamente, temerário de tomar o cartão amarelo, né? Ele estava limitado ali na sua, enfim, no seu vigor físico para poder cobrir esse lateral, tentar arriscar um carrinho, coisa do tipo, um desarme mais forte, mais contundente. Só que aí teve um lance em que ele deu um desarme contundente desse e o árbitro assim, se fez de maluco, né? Não deu outro cartão amarelo dele. Então, assim, cara, Janderson vermelho também, muito vermelho, porque ele falhou nas duas funções dele. Né? Ele começou como centroavante, como eu botei aí, como está aí na escalação. Ele foi o homem como centroavante no início do jogo. Com 20 minutos, Carpini viu que não estava legal a atuação de Janderson como centroavante, botou ele na ponta esquerda e trouxe Fabrício como centroavante. E aí Janderson também foi mal como ponta esquerda, errando tudo que você imaginar. Assim, ele não conseguia ganhar a bola pelo alto, não conseguia ganhar por baixo, segurar, fazer pivô, nada. Bola em profundidade, como o Cássio trouxe. Ele tentava dribles desnecessários, quando era simplesmente só bastava tocar, velho, para ele poder dar sequência de jogada. Ele tentava um drible para tentar, enfim, fazer algo ali. Cara, você não é esse jogador todo, faz o simples, velho. Enfim, Jamerson vermelho. E Fabrício, vou botar laranja, porque assim, se não fosse ele, o esforço dele, Fabrício tem um Fabre, né? Fabrício Santos, tem uma característica que é legal. É um jogador que não desiste de bola. A bola dele não tem bola perdida, ele vai para a dividida, ele acredita até o final. Essa é a característica dele. Se não fosse essa característica dele, o Vitória não teria nenhuma chance. O Vitória teria terminado o jogo sem nenhuma chance de gol. A única chance que o Vitória fez, como eu falei, foi um lance de aproveitamento, um lance fortuito de Fábio, que correu para cima de Canu, Canu estava se embolando com a bola, ele correu, desarmou Canu e carregou ela para o ataque na diagonal. Só que até nisso, Fábio, né, deixou a desejar, porque ele tentou um chute, o chute não foi bom. Enfim, já se fala desde a época do Levante, o pessoal que faz análise, né, os analistas, o pessoal se dedica a assistir jogos, uma contratação e poder fazer um relatório de análise, fala que a finalização de Fabrício é muito abaixo, muito aquém de um bom atacante, né, um centroavante. Ele tem dificuldade de fazer gols. Então, esse chute foi nesse nível, assim, foi um chute muito mal finalizado, a bola foi para fora, podia muito bem ter sido uma defesa do Danilo, mas não, ela foi para fora diante de uma finalização ruim. E ele também não passou a bola, porque ele tinha ângulo para poder passar a bola para Janderson, por exemplo, que estava chegando também em diagonal, em uma condição melhor de finalizar.
Mas se não fosse por isso, o Vitória não teria chance. Então, para ele, vai ser laranja. Mas foi outro que, assim, jogou de ponta esquerda, jogou de centroavante, não conseguiu dar sequência de jogadas. E aí, Mosquito, cara. Eu ia esquecendo de Mosquito, porque realmente a atuação dele é digna de esquecimento. É outro que vai receber vermelho máximo aí, o vermelho. Foi substituído no intervalo, já diz tudo, né? Porque Mosquito brigou muito mais no primeiro tempo, assim, brigou de tipo, bater boca com os jogadores, de tentar ganhar no grito algumas jogadas. Enfim, ele brigou mais com os jogadores do Bahia do que jogou bola, velho. Assim, jogadas para a direita não tiveram sequência, jogada para ele na profundidade ele não conseguia chegar. Pô, velho, o Mosquito realmente, assim, não foi bem. Então, vermelho e, na toa, foi trocado no intervalo. Para finalizar, Carlos Eduardo e Oswaldo. Cara, Carlos Eduardo e Oswaldo vão botar sem nota, porque tiveram muito pouco tempo de atuação. E a essa altura do jogo, assim, já não deu para analisar muita coisa deles, não. A entrada deles não foi tão notável como a de Mateuzinho, como a de Yuri Oliveira, por exemplo, como a de Claudinho. Oswaldo demonstra dificuldade mesmo de poder entrar no ritmo que o Vitória precisa dele. E Carlos Eduardo, assim, continua seu périplo de atuações sem chamar, enfim, sem ter uma boa perspectiva para ele no Vitória. E só para finalizar, assim, me chamou muita atenção que Carpini não botou Bruno Xavier, um jogo que precisava de Bruno Xavier pela esquerda. Certamente ia fazer um trabalho melhor do que Jean Anderson pela esquerda, certamente ia fazer um trabalho melhor do que Fabrício pela esquerda, certamente faria um trabalho melhor do que Oswaldo, que entrou nessa função como ponto esquerda no segundo tempo, porque é um cara que tem uma recomposição boa, que tem corrida, tem velocidade. Enfim, faltou Bruno Xavier, Carpini ficou sem ele no jogo. E aí, para finalizar, o treinador, eu vou botar laranjinha para ele, o nosso Carpini, porque eu acho que o que se espera do treinador é que o time pelo menos entre com uma proposta em campo, uma proposta de jogo que, assim, que faça sentido, né? Que você, analisando o adversário, você entre com uma proposta que demonstre, assim, por mais que não dê certo, tudo bem você terminar o primeiro tempo num 0-0, você não conseguir chutar gol, coisa do tipo, ok, é do jogo, porque depende do momento dos jogadores, depende da atuação deles, depende da execução deles. Agora, o que não funciona é você entrar em campo com uma estratégia que não demonstra nenhum sentido desde os primeiros momentos assim da partida. Né? A estratégia que ele entrou de botar 4 homens na frente, tentando forçar o jogo de transição, despovoou o meio campo e tal, deu muita chance para o Bahia no primeiro tempo isso aí. E o Vitória, assim, foi para o intervalo sobrevivendo. Né? O Vitória poderia muito bem ter tomado 2 gols no primeiro tempo e aí acabar assim, a chance de ter um resultado positivo por conta de uma má avaliação de estratégia do treinador Thiago Carpini. É isso, Vilar. Tá? Dessa forma, a gente fecha as análises individuais aqui do Vitória nesse clássico.